Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Antes da gente começar esse comentário sobre esse brilhante clássico do cinema mundial, eu peço por favor para vocês se inscreverem aqui, por gentileza, no meu canal, dá uma força, comente o vídeo se vocês gostaram, se vocês assistiram esse filme do qual eu vou falar hoje, comente aspectos que porventura eu esqueci ou esqueça de falar nesse vídeo. Vamos alimentar justamente a cultura numa época e num filme que faz uma defesa aberta da cultura em épocas sempre onde ela nos faz repensar e pensar a sociedade, né? Bom, hoje eu quero falar do clássico O Sétimo Selo, do grande cineasta Ingmar Bergman, né? Ingmar Bergman, vocês sabem que ele era um cineasta sueco, né? E o curioso da vida do Ingmar Bergman é que ele foi um sujeito que viveu os grandes eventos do século XX, né? Tem uma passagem na biografia dele que ele fala que em 1936 ele foi à Alemanha, né? E ele chegou a presenciar um comício na Alemanha nazista, inclusive do Hitler, né? Se eu não me engano, ele ouviu o próprio Hitler num discurso e tal. E ele, como um homem de seu tempo e influenciado pela época, se deixou levar até pelas ideias, simpatizou, né, como grande parte, não só do povo alemão, mas da Europa também, com aquelas ideias. E tudo isso viria a cair por terra quando, no fim da Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração vieram à tona, ao conhecimento de todos, né? Da brutalidade do totalitarismo nazista. E aí foi uma espécie de crise de identidade, creio que não só para o Ingmar Bergman, mas para todos aqueles que depositaram suas esperanças naquele tipo de regime e tudo mais, né? Então ele se dedicou depois na sua trajetória profissional enquanto cineasta também a esses temas, né? Que estão ligados não só aos regimes políticos, mas também à própria natureza humana, à própria questão do papel do homem, não só em sociedade, mas nesse mundo, né? E ele também vai viver muito depois da Segunda Guerra Mundial a explosão da filosofia existencialista, né? Ele fez aquele brilhante filme O Ovo da Serpente, onde ele fala justamente do perigo, do nascimento, quando você tem uma espécie de estágio, né, ou estado de putrefação, que é uma espécie de estágio transitório entre uma coisa que você consegue ver no que vai dar, no que vai gerar, sentir, perceber os seus indícios, né, assim como o ovo da serpente, que você pode saber muito bem que daquele ovo vai nascer uma serpente, né? E ele faz essa metáfora com a sociedade. A sociedade tem certos momentos da história que você percebe que ela pode caminhar para algo muito complicado e difícil, assim como foi aquele estágio transitório da República de Weimar, por exemplo, para o fascismo, para o nazismo, nazifascismo na Europa, né? E então ele brinca muito com essa ideia no filme do Ovo da Serpente, que é com o David Carradine, se não me engano, um grande ator também. Mas hoje eu não quero falar desse filme, eu vou falar desse filme num outro momento. Hoje eu quero falar do filme O Sétimo Selo. Por que ele leva esse nome, O Sétimo Selo? O sétimo selo, na tradição bíblica, né, seria justamente a passagem do Apocalipse. Dizem que no Apocalipse 7 selos serão abertos, tem os cavaleiros, né, que vão tocar as suas trombetas, então várias desgraças acontecerão na humanidade, fome, peste, guerras, né, uma série de coisas que está previsto inclusive a extinção da humanidade, e essa noção de extinção está muito presente em várias religiões, até os maias tinham, por exemplo, no seu calendário a previsão da extinção do que eles tinham de noção de humanidade para eles, claro que seria só o mundo deles ali, mas a noção de humanidade que eles tinham, né? E está presente em diversos, o Valhalla, por exemplo, né? O juízo final do Valhalla, onde vai ter a renovação dos deuses do Valhalla na mitologia germânica, que seria o fim, o crepúsculo, né? Que anuncia o conflito final, e só os guerreiros estariam salvos. E na religião
cristã, só aqueles que aceitaram e aceitaram a Deus estariam salvos nesse apocalipse final. E o filme leva esse nome, O Sétimo Selo, porque ele brinca muito com gravuras da Idade Média. E aí, na biografia do Ingmar Bergman, a gente sabe que ele teve uma criação muito religiosa, né, protestante ali, sueco, viveu na Alemanha também e tal. E ele questiona justamente essa sua criação protestante quando ele se assume ateu. Isso acontece por volta de 1956, 57, que é mais ou menos a época em que esse filme é feito e lançado. E o filme mostra justamente várias gravuras, ele tem uma imagem, uma fotografia muito bela, esse filme, né? Que remete muito àquelas gravuras da Idade Média, né? O arado, aquela imagem do arado, né? E a própria ideia do filme, que é a morte jogando xadrez, é baseada num quadro, a morte, que se chama A Morte Jogando Xadrez, que é da Idade Média também. No final do filme tem a famosa Dança da Morte, né? A Dança da Morte, ela ficou muito famosa porque ela é baseada muito num quadro chamado A Dança Macabra, né? Esse quadro é uma gravura de Michael Wohlgemuth, que é uma coleção de gravuras de Nuremberg, né? Datada de 1493, né? Então é muito antigo e permeou basicamente toda essa noção de pinturas religiosas, que depois vai ter um aprimoramento com o humanismo da Renascença e tudo mais, né? Mas essas gravuras medievais, elas retratavam muito essa questão religiosa, porque era uma outra forma de lidar com a morte, que é o que o Ingmar Bergman brinca nesse filme, né? A gente pensa pouco na morte, né? Ou em apenas alguns momentos da nossa vida a gente lembra da nossa finitude, e o ser humano, o homem, é o animal que se difere dos demais pela racionalização, pela racionalidade que ele tem e consciência da sua finitude, da sua própria morte. Nós sabemos que vamos morrer, embora vivemos numa sociedade que hoje se venda a negação e a aceitação da morte, né? Hoje não se velam mais as pessoas em casa, você tem um lugar específico para o velório, né? Hoje nós nos afastamos de tudo aquilo que lembra a morte, né? As crianças muitas vezes são blindadas e não levam as crianças para os velórios, né? Na tentativa de não traumatizar a criança e tal, mas isso faz gerar pessoas que não têm essa noção e pensam que elas são eternas, ou elas pensam que elas serão jovens para sempre. Por isso nós temos uma grande dificuldade de lidar com a terceira idade na nossa sociedade atual, porque ela, de certa forma, nos lembra os moribundos também, e nos lembra que estamos mais próximos da morte, que aqueles estão mais próximos da morte, né? Então é uma relação muito complicada que nós vivemos na sociedade atual, e isso infelizmente é promovido, né, inclusive pela cultura, a cultura de se exaltar sempre a vida e não se pensar na morte também, né? Bom, e a relação que a gente tem com a morte, embora a gente apenas lembre dela em alguns momentos, num velório, ou quando a gente presencia alguma coisa, seja até a morte de um animal, qualquer coisa assim, ela nos dá esse distanciamento, mas em certos momentos da história, quando você tem uma anomia, uma guerra, quando você tem uma peste, e o filme não é à toa que se passa na Idade Média por conta da peste negra, né? Uma sociedade europeia totalmente tomada pela peste, e a morte, e nós acabamos de sair de uma pandemia, né? De certa forma ela ainda existe, mas com menor grau. Nós voltamos a conviver em menor proporção, claro, com a morte sendo presente no nosso cotidiano. A gente tem um familiar, a gente tem um amigo, a gente tem alguém, todo mundo conheceu alguém que infelizmente perdeu sua vida para a pandemia que nós acabamos de sair, né? E nesses momentos, então, a gente tem uma outra relação com a morte. Eu lembro do livro do Erich Maria Remarque, o Nada de Novo no Front, que ele fala justamente que aquela juventude da Primeira Guerra Mundial, ele vai narrar a história de amigos que lutaram na Primeira Guerra Mundial, é uma juventude que o limite da vida já era a morte, né? O nosso limite, nós impomos outros limites ao nosso cotidiano, à nossa vida, mas para aquela juventude o limite da vida era a morte, né? Então, é a situação extrema, realmente,
de vida, onde ela é interrompida não por algum outro processo ou por alguma outra rotina ou algum outro ciclo da vida do cidadão, e sim a remoção da própria vida do cidadão, né? E o filme do Sétimo Selo, ele vai contar a história do Antonius Bloch, que é um cavaleiro medieval interpretado pelo grande Max von Sydow, que fez vários filmes com Ingmar Bergman. Se eu não me engano, ele também está presente no Exorcista, que não é, enfim, desse contexto. Mas ele fez vários filmes também depois no cinema inglês, cinema britânico. Aparece num episódio do Jovem Indiana Jones, também o Max von Sydow e tal. Inclusive, se eu não estou enganado, ele interpreta até o Sigmund Freud no Jovem Indiana Jones. Depois tem que ver isso aí. E o Max von Sydow, então, fez uma série de filmes com o Ingmar Bergman. E ele interpreta um cavaleiro medieval, né? Um cavaleiro das cruzadas, que volta da Terra Santa e está numa praia quando ele avista uma figura grotesca, uma figura de rosto desfigurado. E depois ele descobre que essa figura é a própria morte, que diz que vai levá-lo. Mas o Antonius Bloch, ele é tomado por diversos pensamentos acerca da vida, né? Ele é um sujeito que tenta dialogar com Deus o tempo inteiro. E ele, na sua inquietude, se sente desamparado. Ele se sente abandonado. Ele, sendo um cavaleiro das cruzadas, que as cruzadas foram jornadas religiosas, empreitadas religiosas para ir à Terra Santa, né, para promover a fé cristã contra os muçulmanos e tudo mais. E ele se pergunta, ele sendo dotado daquela fé, por que Deus o abandonou e não o escuta? Então isso dialoga muito com o existencialismo, até do Sartre, né, que disse que nós estamos condenados à eterna existência, né? A nossa maior condenação da vida é a existência, que ela não tem um sentido nenhum. E até mesmo depois com o Albert Camus, que vai falar no seu livro dessa questão da existência, puxando mais para um lado do niilismo e a desconstrução de tudo, né? Que ele fala, inclusive, naquele livro O Homem Revoltado, da morte de Deus. E quando o homem mata Deus, seja pela ciência, ou seja por qualquer outra razão, né? Ele não tem mais um entrave moral, né? Ele não tem mais uma moralidade que o impeça de agir de uma forma bárbara. E tudo isso vem por conta até da resultante dos genocídios da Segunda Guerra Mundial, pelo nazismo, inclusive pelo Holodomor, né, comunista, por o stalinismo, né, esses regimes que produziram essas grandes barbáries. Então eles estavam tentando entender o que levou justamente ao fim dessa moralidade, que de certa forma a religião e o cristianismo nos dá e nos impede de agir dessa forma, que reduziu o homem à sua condição animalesca, numa condição animalesca que ele perdeu até essa própria questão humana, dessa noção de homem, sendo nós, por conta da racionalidade, até descolados da condição animal, que poderia nos levar à barbárie e cometer todas essas barbáries que cometemos, infelizmente, naquela época, né? E o filme dialoga muito com isso, e ele é muito fruto do seu tempo, né? Porque é o tempo desses grandes existencialismos mesmo, principalmente no movimento francês, mas acompanhou isso. E também trazendo um pouco da estética surrealista, né? Lembra um pouco os filmes do Luis Buñuel, né? Ele fez aquele grande famoso El Perro Andaluz inclusive com o Salvador Dalí, né? Mas ele fez grandes filmes também, né? A Bela da Tarde, se não me engano, filmes assim nos anos 70 também, que tem uma certa, que dialoga um pouco com essa questão não só surrealista, mas até absurdista, né? O absurdo. E o absurdo está muito presente no Camus também, né? Ele vai usar muito essa questão do absurdo, né? Então, o Antonius Bloch propõe, né, que a morte que chega para levá-lo, né, ele propõe a morte para que ela, então, dispute um jogo de xadrez com ele, igual naquele quadro, como eu mencionei, da Idade Média, né, a morte jogando xadrez. E nesse jogo eles vão discutindo sobre a questão da morte, da vida, o papel do ser humano na Terra e todas essas questões que eu trouxe aqui. É um filme muito interessante. Ele não é à toa que o arranjo de fotografia
de certa forma é escolhido propositadamente, né, de uma forma proposital, como por exemplo o mar, essa questão do o filme se inicia numa praia e no final você tem uma praia de novo. Então essa questão do mar, como ele sempre foi muito importante até para as religiões mitológicas e pagãs, né, europeias, como por exemplo a ideia do Netuno e a ideia de movimento. O mar tem essa ideia de revolta, né? Tem a ideia de ira, a ideia da ira, mas também a ideia do movimento, que é algo que está sempre fazendo um movimento, seja esse movimento até o movimento do eterno retorno, talvez, né? Ele vai e volta, as ondas vão e voltam, diferente da Terra, que é estática. A Terra tem a sua questão estática e ela é imutável. Então você tem todo esse jogo metafórico genial, que é baseado inclusive numa peça de teatro escrita pelo próprio Ingmar Bergman, né? Então você tem todos esses elementos. Pra gente que gosta de filosofia, antropologia e de história também, é um filme imprescindível. Eu trago aqui, também gostaria de ressaltar a parte do confessionário. Tem uma parte que ele vai se confessar, e aí ele percebe que ele está se confessando com a própria morte, né? Não é o padre, é a morte que está confessando. E aí ele lembra muito aquela questão nossa, né? De, por exemplo, da gente estar no leito de morte, ou quando a gente percebe que tem uma doença terminal, que a gente se dá conta que estamos mais próximo da morte, vem essa questão da religiosidade. Então o diálogo e a aceitação de Deus, muitas vezes, para as pessoas, ela se dá quando você tem uma quebra da normalidade e de toda daquela questão vitalícia e do vigor que você tem na sua vida, alguma coisa assim. Nós lembramos de Deus nos momentos sempre de dificuldade, na hora de pedir alguma coisa, na hora de pedir por auxílio, né? E quando tudo está bem, a gente se afasta dessa questão, às vezes, muitas vezes, né? Então o filme dialoga e brinca com isso, tendo a própria morte, ouvindo o Antonius Bloch no seu confessionário. Ele traz elementos da literatura muito bacanas também, muito interessantes e geniais, né? Até mesmo do nosso grande Miguel de Cervantes, do Dom Quixote, porque o Antonius Bloch tem um escudeiro. E esse escudeiro dele lembra muito Sancho Panza, porque ele é um homem mais cético, mais com o pé no chão, né? E o Sancho Panza representa, justamente em contraposição ao Dom Quixote mais idealista, mais abstrato, o mundo concreto, o mundo pragmático. E ele até vai nessa empreitada do Dom Quixote porque ele é prometido a ele uma ilha, né? O Dom Quixote promete a ele uma ilha. E aí, assim como no livro Dom Quixote, você tem passagens onde o próprio Sancho Panza fica em dúvida e põe em xeque o mundo concreto e real que ele está vendo, quando indo na loucura do Dom Quixote, que vê gigantes em moinhos, né? Embora ele esteja vendo os moinhos, ele é convencido pela convicção tão forte do Dom Quixote que aquilo pode ser gigante também. O filme do Sétimo Selo brinca, não é a questão principal do filme, mas ela brinca um pouco disso, quando você tem um escudeiro, justamente que, através dos diálogos com o Antonius Bloch, traz essa questão do mundo concreto versus o mundo das ideias, ou mundo abstrato, que é o mundo que compõe o mundo da religiosidade, que é basicamente o mundo que representa as inquietudes, né, do Antonius Bloch. Bom, eu não vou falar o filme inteiro, é um filme muito interessante, ele se sustenta muito pelo diálogo e pela imagem, né, algo que e tem poucas cenas de ação, essas coisas que as pessoas estão acostumadas a ver filmes, hoje em dia, filmes que se sustentam por recursos visuais, de computador, né, efeitos visuais, e esse é um filme que se garante por uma linguagem até meio que teatral do diálogo e da imagem, do recurso de imagem, como por exemplo todos esses elementos que metaforicamente nos dizem algo sobre o filme também, e muito sobre o seu criador, que é o próprio Ingmar Bergman, com seus questionamentos sobre aquela criação religiosa que ele teve e o existencialismo, né, que defendia uma ausência de sentido para a vida, que é bem propícia daquela época dos anos 50, 60, né? Bom, então outra coisa também que vale a gente ressaltar é que nessa cena final da morte dançando, da dança da morte,
já dando um spoiler aqui, os poucos salvos são um grupo de ciganos que eles encontram, circenses, né, que tem um circo, eles trabalham com circo. E aí eu acho que a tentativa do Ingmar Bergman era mostrar para o público que mesmo num mundo esvaído de sentido, num mundo sem religião, sem Deus, num mundo imanente, num mundo materialista, num mundo sem a questão religiosa, sem realmente um propósito, que as pessoas têm realmente um propósito, a arte ela ocupa esse lugar. Então nós podemos fazer da nossa vida, trazer sentido para a nossa vida através da arte. E a arte ela pensa justamente o nosso papel no mundo, né? Não só político, mas existencial também, né? E numa sociedade europeia, mesmo numa sociedade europeia onde o limite da vida era a própria morte, e muitas vezes pela desgraça da peste negra, de pandemias e endemias, você tinha, por exemplo, a arte sendo usada para fazer as pessoas pensarem e produzindo justamente essas gravuras que vai ser a base das gravuras para fotografia do filme, né? Para direção de fotografia do filme. Então ela conseguiu, de certa forma, uma arte feita na Idade Média, ela consegue nos fazer refletir hoje e em cima dela produzir outras obras de arte que vão trazer reflexões também, assim como a intencionalidade daquelas pessoas que produziram as gravuras na Idade Média, ou depois na Renascença, ou depois com a arte pop, Andy Warhol. A gente olha para as obras do Andy Warhol, a denúncia à guerra do Vietnã, a cultura pop, Marilyn Monroe, coisas que estão de certa forma até que distantes, se a gente for comparar da gente hoje, lógico que não no tempo histórico, mas para a geração de hoje, mas elas nos fazem refletir até hoje, né? O rock and roll, a música, como a música vai mudando de acordo com o tempo, que música que nos faz pensar, enfim. Então, a arte ela serve para isso, ela serve para alimentar esse vazio existencial que nós temos, né? E se você tem alguma propensão à arte, algum talento, seja para escrita, seja para artes plásticas, para música, para artes cênicas, você jamais deve perder isso em detrimento de outras questões banais da vida, né? Se o ser humano, a função dele uma vez sabendo que ele vai morrer, uma vez sabendo que ele tem sua finitude, é tentar se imortalizar, e a arte é uma forma de tentar se imortalizar, né? Do autor que produz a arte se imortalizar nessa vida, porque daqui 100 anos vão estar lendo o que ele está falando, vão estar talvez vendo até esse vídeo que eu estou fazendo humildemente, né? Que pretensão, né? Mas quem sabe até isso. A arte ela traz esse papel não só de imortalizar e de quebrar a lógica da morte, que é uma certeza para todos nós, mas também trazer substância, conteúdo e um propósito de vida num mundo cada vez mais vazio, onde a própria figura de Deus talvez esteja até morta para muitas pessoas. Então cabe justamente ao talento, ao dom, que não digo que é divino ou não, mas é um dom que nós, através até da prática e do aprimoramento, conseguimos nessa vida pensar ou repensar o mundo.